Olá! Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Por certo, em alguns momentos nos perguntamos: o que eu estou fazendo na Terra? Ou ainda, o que as pessoas esperam de nós? Será que temos respostas claras para estas e outras indagações da alma? E se alguém nos perguntar: o que Jesus espera de nós? Temos as respostas prontas? Poderíamos imaginar o que Jesus aguarda que façamos a fim de que seu reino se implante na Terra? Em que podemos auxiliar Jesus na condição de cristãos? Faça suas reflexões conosco durante a entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A espiritualidade superior ensina que o isolamento é contrário à natureza humana. O homem é instintivamente gregário por motivos providenciais. Ele precisa progredir e o progresso é sempre fruto da colaboração de muitos. Em regra, o homem busca a vida em sociedade por razões pessoais. Ocorre que as criaturas possuem diferentes habilidades e caracteres. Mediante o convívio, elas se aproveitam dos talentos recíprocos e aprendem umas com as outras. Justamente por isso, a força de uma sociedade advém da diversidade de seus integrantes. Toda tentativa de uniformização com intolerância ao diferente implica enfraquecimento. Vigora no âmbito humano uma lei geral de cooperação. Por exemplo, Jesus encarnou na Terra para ensinar e exemplificar o bem, na conformidade dos desígnios divinos. Dotado de extrema sabedoria e bondade, ainda assim buscou companheiros para auxiliá-lo na tarefa. Escolheu 12 apóstolos, aos quais ministrou os mais variados ensinamentos. Os apóstolos eram diferentes entre si. Havia os refletidos, os exaltados, os emotivos e os práticos. Jesus a nenhum desprezou, mas antes soube aproveitar suas diferentes habilidades para a empreitada evangélica. Certamente, ao assim agir, o Mestre Divino salientou a importância da cooperação e da tolerância. Dotado de poderes magnéticos desconhecidos e de extraordinária sabedoria, nem por isso quis fazer tudo sozinho. Soube dividir o peso da tarefa com homens rudes e que não o compreendiam bem. Esse eloquente exemplo demanda detida reflexão. A vida em sociedade nem sempre é fácil. Entre pessoas de visões e habilidades diversas, por vezes surgem discussões e desentendimentos. Ocorre que o bem pujante nunca é obra de um homem só. Toda a realização de importância é sempre fruto do esforço de incontáveis envolvidos. Apenas é preciso ser tolerante para conviver com o diferente. A fim de que o melhor resultado surja, importa aprender a admirar opiniões divergentes. Não apenas tolerá-las, mas valorizá-las no que apresentem de positivo. Sem dúvida, é possível agir sozinho na luta por um ideal, mas quando várias mãos se juntam, o bem se multiplica e expande. Assista agora a entrevista com o tema O que Jesus espera de nós? Olá, que bom que você está conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo. E recebemos aqui mais uma vez Daniel Dallagnol. Daniel, você quase sempre falou sobre o tema mediunidade, não é, Daniel? De fato. E hoje a proposta é falar sobre um outro tema, né? O que Jesus espera de nós? Veja que tema interessante. É uma pergunta, né, que é recorrente na cabeça de muitos religiosos.
Daniel, primeiro eu gostaria de saber de você, qual é a sua visão a respeito de Jesus? Quem é Jesus? Para você, para o Espiritismo? Defini-lo seria uma ousadia da nossa parte, né? Porque precisaríamos recorrer a um sem número de conceitos que nós não os possuímos nesse instante. Mas provavelmente ele é tudo o que nós podemos imaginar de um ser e podemos almejar de um ser superior. Então, nesse intervalo, há um universo inteiro, né? A doutrina espírita, mas como você bem sabe, ela vem em nosso auxílio para enlarguecer esse conceito de Jesus. Fazer entender quem é esta figura. E não é quem foi, é quem é, porque ele continua sendo, mais do que nunca. Então, nós não temos a pretensão aqui de dizer quem é Jesus, mas quem sabe através daquilo que ele representa como expressão de bondade, de evolução, de sentimento, aquilo que ele já fez pelo planeta, pois que sabemos ser ele o construtor, né, a mão divina nesse processo de edificação do planeta Terra. Ele construiu o planeta, é isso? É essa a informação que os Espíritos trazem? Perfeitamente. Então ele já era perfeito há 5 bilhões de anos. Aliás, é a expressão do evangelista João, né? Então, ele dá a entender exatamente que Jesus é o construtor e pelas mãos dele é que se edificou. E imaginamos assim, o Criador delegou, deu uma outorga a este Espírito, denominado Jesus, para que ele edificasse a vida no planeta e, lógico, a construção do próprio planeta. Então, nós podemos imaginar como é a dimensão do psiquismo desse espírito extraordinário, que na classificação do codificador espírita é o espírito de primeira ordem, ou seja, é aquele espírito que chegou no topo possível do processo evolutivo. Como ele, há outros também? Sem dúvida, há outros Cristos. O universo é infinito, né? Perfeitamente, né? Nós não podíamos imaginar que houvesse um só Cristo, um só Espírito com a dimensão crística como ele possui, né? Há um sem número, nós não sabemos nem quantos, nós não conhecemos nem a dimensão da própria criação divina para avaliar ou eventualmente prognosticar quantos Cristos existam no universo, né? Mas nas suas expressões, nos seus ensinos, quando ele diz assim, eu sou uno com o Pai, já dá para entender a dimensão da relação dele com o próprio Criador, ou seja, a proximidade. E essa proximidade, ela se dá em função do processo evolutivo, processo moralizado do ser, né? Okay. Então, seria uma pretensão muito grande da nossa parte tentar definir o que seja Jesus, né? Mas você colocou aí, é fato, então, segundo a informação de muitos espíritos, que ele está, primeiro, presidiu a criação do planeta, Perfeitamente. Todos os processos evolutivos do planeta, está no comando. E o que é que ele espera de nós, que habitamos o planeta? Pois é. E tem uma outra informação, Daniel, que eu li, não sei se você concorda com ela, que a população do planeta, ela não se restringe apenas àqueles que estamos no corpo. É da ordem, segundo, se eu não me engano, o Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Roteiros, é da ordem de 22 bilhões de espíritos que fazem parte dessa nave planetária. Gravitam na psicosfera do planeta. Isso, que estão sujeitos a encarnar nele, né? Nesse nosso Perfeitamente. planeta. Então, o que é que Jesus espera de toda essa população? Eu penso que essa indagação, Márcio, deveria ser feita por todos nós, né? Por todos, não só os cristãos, porque a rigor, todos nós sentimos o influxo, né? A ação do psiquismo, do magnetismo deste espírito. Muitos que são de outros segmentos filosóficos, teológicos, não deixam de sentir exatamente o magnetismo de Jesus, porque se não é por ele mesmo, é pelos seus precursores que isso acontece, né? Buda, Krishna, Fohi, Confúcio, Lao Tse e outros tantos luminares, né? Que já estiveram aqui no planeta
que foram exatamente os precursores da própria ideia crística, né? Então, se não é pelo próprio Cristo, ele possui braços auxiliares. E os cristãos, de maneira geral, somos igualmente esses braços auxiliares, né? Então, na medida em que nós nos indagamos o que Jesus espera de nós, é natural que precisa haver uma resposta positiva no campo dos seus ensinos. Porque ele não vai esperar nada que seja contrário à sua proposta. Deve ser algo alinhado com os seus ensinos, com aquilo que ele veio trazer, notadamente através do maior código ético-moral, que é o Evangelho de Jesus. Então, como dissemos também no início, essa pergunta comporta N respostas, né? Mas se a criatura já fizer para ela uma indagação dessa natureza, porque ela é profunda no seu sentido, fatalmente fará com que essa criatura, ela, na sua resposta, se oriente por algum dos princípios apresentados por Jesus. Então, Daniel, deu para perceber que a presença de Jesus, relatada por aqueles que foram, né, dois desses evangelistas testemunhas oculares, ou ainda dos evangelhos que foram construídos a partir de outras testemunhas oculares, que ele tinha um propósito. Sem dúvida. A sua presença, a sua encarnação no planeta tinha um propósito específico, que, segundo ele mesmo, era implantar o reino de Deus. Volta no intervalo, gostaria de saber, explorar um pouquinho mais isso, né? O que é esse reino de Deus e por que ele não faz isso sozinho, já que ele tem esse poder enorme, né? De construir o planeta, de colocar elementos aqui radioativos, magnéticos nesse planeta, que tem o poder até de destruir esse planeta se quisesse. É verdade. Então por que ele não faz sozinho? Né? E qual é o propósito dele? Depois do intervalo a gente então já volta, porque a Renata está chamando, né, para falar sobre isso. Aguarde uns instantes, a Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, com o tema: O que Jesus espera de nós? Saiba a resposta. Estamos de volta. Estamos conversando aqui com Daniel Dallagnol a respeito de o que Jesus espera de nós, né? Então, Daniel, eu fiz duas perguntas antes do intervalo. A primeira, qual era o propósito de Jesus? Que ele veio, né, com um propósito. Sem Não é dúvida. possível que ele tenha encarnado no planeta sem, né, um propósito especial. Qual era esse propósito, Daniel? Desde os profetas antigos, anunciavam a vinda de um ser luminar, né? Todos os povos o aguardavam no seu seio, né? Desde a China milenária, os persas, enfim. Mas foi ele aportar na Palestina, exatamente para cumprir um propósito de há muito anunciado. Quando fala muito, parece que são quase 2000 anos antes dele. E as vozes só se calaram 4 séculos antes, imagina? O psiquismo de Jesus, ele sempre esteve pulsante na espécie humana. Ele sempre nos preparou para a sua vinda, né? Então, ela aconteceu demarcando exatamente o início de um messianato que é, fundamentalmente, esse é o propósito, instalar o reino dos céus no planeta Terra. O que é esse reino do céu, Daniel? Pois é. Aí estão todas as parábolas, né? E todos os seus ensinos, num primeiro momento alegóricos, né? Porque quando ele diz o reino dos céus é como se fosse, e aí ele traça toda uma diretriz de ordem educativa, pedagógica, traça o seu ensino. Mas, fundamentalmente, ele vem nos ensinar a viver a lei de amor, que é todo o seu ensino, aliás, é dele mesmo a expressão, toda a lei, todos os profetas estão contidas na chamada Antes lei de dele, amor. a paisagem era uma. Depois dele, a Perfeitamente. paisagem é outra. Perfeitamente. Daniel, parece que ele fala até de amor aos inimigos, né? Ele era ousado, é ousado. Por isso que ele nos desafia. Por isso que quando a gente faz a pergunta o que Jesus espera de nós, provavelmente nós não temos resposta para todas as questões. Mas se é uma desafetividade que nós temos, e
a rigor, todos nós trazemos desafetividades no âmbito das nossas relações. Quem sabe esteja aí o foco, o núcleo no qual nós devemos nos deter, a fim de que o reino dos céus aconteça a partir disso, porque senão a gente vive o reino do inferno, né? Aspas, nesse vocábulo, nessa expressão inferno, né? Então a proposta de Jesus é instalar exatamente o reino dos céus a partir da terra. Porque não dá para vivermos o reino dos céus só a partir da desencarnação, do mundo espiritual. Nós começamos aqui, ele não é aqui, não obstante ele começa aqui. Então essa história de que nós estamos de passagem pelo planeta também, às vezes nos leva a uma cilada. É uma ilusão. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Porque nós temos responsabilidades na manutenção e na pacificação do planeta. Então, Daniel, veja, às vezes a gente fica esperando, por que Jesus já não desce, não passa o rodo de uma vez e resolve o problema da corrupção na Terra e tudo? Por que isso não acontece, Daniel? Exatamente, porque perpassa todo o seu ensino pelo nosso aprendizado. Você é engenheiro, Márcio, qualificado, que constrói. Imaginemos uma pessoa que, não, eu vou construir um edifício sozinho, né? Qual é o sentido de fazer isso sozinho? Ou quanto tempo ele levaria para fazer uma edificação notável? Por exemplo, aquele edifício lá nos Emirados Árabes, em Dubai, o Burj Khalifa, de 830 metros de altura, né? Quanto tempo a pessoa levaria para fazer isso? Não, ele exatamente se cerca de tecnologias, de pessoas, de materiais da mais alta qualidade. Jesus também espera isso de nós, que nós contribuamos para a edificação, porque senão não tem sentido. O processo tem que acontecer a partir de nós. Parece que o reino dos céus não tem aparências exteriores. Perfeito. Não é um prédio, como o da engenharia. Parece que ele é edificado no coração, ele é sentimento. Sem dúvida nenhuma. Como é que nós vamos almejar o reino dos céus se nós não experimentamos exatamente na argamassa? Porque o planeta Terra é uma grande argamassa, é um grande laboratório, né? Onde nós precisamos moldar as nossas estruturas, não necessariamente a fisiologia, mas o nosso psiquismo, a nossa moral, temperar a nossa ética tão vilipendiada nos dias de hoje, né? A fim de que efetivamente o reino dos céus aconteça a partir de nós, para que nele nós possamos ter lugar. Se nós não fizermos o esforço necessário, qual é o sentido do reino dos céus sem esforço de edificação a partir das nossas possibilidades? Eu queria deixar Onde é o mérito? Então, uma pergunta para você, por fim. A minha última pergunta, nesse minuto e meio, para você trazer a sua reflexão, o seu contributo. Em que o Espiritismo pode auxiliar os espíritas, né, os espíritas que são cristãos, Sim. Né, na contribuição, na implantação desse reino de Deus ou em servir Jesus nesse propósito da implantação do reino de Deus? Perfeito. Márcio, é muito grande essa pergunta para a gente responder nesse Mas você é bom pouco em síntese, tempo. Daniel. Mas é o seguinte, a doutrina espírita, através dos seus princípios, ela nos apresenta um Jesus possível, não é um Jesus teológico, é o Jesus do nosso cotidiano. Nós o precisamos retirar da cruz, né, ou da história e trazê-lo para a contemporaneidade, trazê-lo para a nossa vivência diária, com a ética por ele preconizada no nosso dia a dia, nos negócios, na sociedade, nas relações sociais para dentro dos lares, na relação matrimonial. Então, é contextualizá-lo no nosso dia a dia, porque às vezes nós abstraímos Jesus, imaginando que nós o vamos encontrar somente no templo, ou na casa espírita, ou nos momentos de oração. Não é isto que ele espera de nós. Seguramente é trazê-lo para o nosso cotidiano, do nosso lado. Ele é a maior referência ético-moral que nós possamos ter. Por que razão nós vamos nos apartar desta referência para viver o sabe lá Deus quando, né? Então, é o dia a dia que vai determinar a nossa relação e a resposta que nós vamos dar a Ele, o que Ele espera de nós. Muito bem, Daniel.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, pela sua contribuição lúcida, objetiva. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, o programa continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Nos chegou, através do site A Vida em Foco, uma pergunta a respeito das doenças congênitas. Como é que o Espiritismo encara as doenças congênitas? Ou seja, aquelas doenças que já vêm com o espírito no momento em que ele deixa o útero materno. Realmente é muito difícil entender o papel das doenças congênitas se nós não levamos em consideração que o espírito não está vindo do nada e não está casualmente aqui na Terra. Todas as doenças congênitas têm um objetivo de ser. E o que é mais interessante que a gente consegue depreender do relato dos espíritos é que a doença congênita não é só uma prova para aquele espírito que está reencarnado num corpo com um determinado defeito. Vamos imaginar a multivariedade. Tem pessoas que nascem congenitamente sem um membro, outros que nascem com muita dificuldade para estabelecer o raciocínio linear, alguns podem nascer cegos, surdos ou com alguma outra dificuldade. E naturalmente o primeiro movimento nosso é pensar assim, nossa, isso deve ser uma prova para essa pessoa. Mas não é só isso. É sempre sim uma prova para aquele espírito que está envergando um corpo com um defeito congênito. Mas também é para toda a família, que tem o dever espiritual de mobilizar todos os seus melhores recursos em favor daquele espírito que está reencarnando numa situação de dificuldade. Se nós, como pais, já temos a obrigação de buscar orientar os nossos filhos e ajudá-los quando tem um corpo perfeito, quanto maior não deve ser o nosso esforço e quanto maior não é a nossa responsabilidade ao termos um ente querido que já traz alguma limitação desde o berço. Deus é justo, não tenhamos dúvida disso. Não aconteceu por acaso. Não é uma punição aleatória por um erro que aquele espírito nunca cometeu. É sim a consequência de todos os atos que fizemos ao longo das vidas que tinham anteriormente, que vão criando todo esse contexto que leva aquela determinada família a receber um determinado espírito nessa condição de limitação. Entendendo isso, a gente consegue saber melhor como desenharmos o nosso futuro. Como aproveitarmos das dificuldades, que sim, elas vão existir, a gente tem que encará-las, para construir um futuro melhor para todos aqueles indivíduos que estão no círculo familiar naquele momento e, quiçá, podemos nos encontrar em situações com menos dificuldade nas vidas que ainda hão de vir para todos nós. Haroldo Dutra Dias nos traz as mais belas passagens do Evangelho com muitas reflexões. Assista o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos estudar sobre como e quando foram escritos os livros que compõem a coletânea chamada Bíblia. Bom, esses livros, muito provavelmente, porque não há um consenso absoluto sobre esse tema, começaram a ser escritos cerca de 1000 anos antes de Cristo, no reinado de Davi e de Salomão, ou um pouco antes. É bom lembrar que esses livros tratam da história do povo hebreu e da história da relação desse povo com a sua fé monoteísta ou fé no Deus único. Seria um engano a gente imaginar que esses livros seguiram o mesmo processo de produção que um livro atual, que um livro moderno. Pelo contrário, naquela época era muito difícil escrever um livro, por várias razões. A primeira delas é a dificuldade em conseguir material. No caso, papiro e pergaminho, que é a pele de um animal. Segundo, a dificuldade em se produzir tintas para poder escrever. E terceiro, talvez a maior dificuldade, a habilidade da escrita. Porque se você errasse uma letra ou manchasse, inutilizava toda uma folha de papiro ou de pergaminho e aquilo representava um altíssimo custo. Nós tínhamos naquela época, então, uma profissão, a profissão das pessoas que escreviam textos, os chamados escribas. De modo que aquela sociedade preferia
transmitir as suas histórias, as suas tradições, contando, através da oralidade. Eram contando histórias, passando de pai para filho, de avô para neto, que essas tradições se perpetuavam no povo. Nas escolas, nos lares, nos ambientes de oração e de estudo, as histórias eram contadas e recontadas. E as pessoas, como tinham o hábito de ouvir histórias, estavam preparadas para gravar essas histórias, naturalmente tinham uma memória muito mais treinada, uma memória muito superior à nossa memória. Isso favorecia com que as pessoas gravassem essas histórias. Outro fator, a repetição exaustiva dessas histórias também favorecia que as pessoas decorassem. E como elas eram forçadas ou estimuladas a transmitirem essas histórias para os seus filhos, para as crianças da família, elas acabavam gravando e essas histórias ficavam armazenadas na cultura popular, no que nós podemos chamar tecnicamente de folclore popular. Apenas ao longo do tempo, depois de muitos séculos, essas histórias foram sendo recolhidas e anotadas em papiros e pergaminhos. Mesmo assim, não eram anotações completas, eram anotações resumidas. Com o tempo, escribas, doutores da lei, sacerdotes, começaram a aprimorar essas anotações, fazer algumas correções, alguns embelezamentos, melhorias de estilo, harmonização de vocabulário, harmonização de partes e, com o tempo, foram nascendo, pouco a pouco, esses livros que nós conhecemos hoje, que são os livros que compõem a Bíblia. Eles não nasceram de uma hora para outra, eles foram crescendo ao longo do tempo até assumirem a forma que nós conhecemos hoje. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!